Em teus braços é o meu descanso, né? Essa música ela é feita para acalmar aqueles dias onde a gente não está assim, né? Muito tranquilo, muito bem. E a gente lembra do colinho do papai, né? Quem é que se lembra do colinho do papai, né? Aquele colinho aconchegante, aquele colinho que acalma toda a tempestade que está no nosso coração. É sobre esse colinho agora que a gente vai cantar, sobre esse braço, sobre esse descanso agora que nós vamos cantar. Então você pode aí ficar confortável da maneira que achar melhor, para sentir esse abraço do Pai agora na sua vida, amém? E se eu passar
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E o próximo versículo, versículo 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Deus, mais uma vez nós te agradecemos, te glorificamos por esta manhã. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa mais uma vez, Senhor, continuar falando com a sua igreja, com o seu povo, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. Tira de nós, Senhor, todo sono, Senhor, toda distração, tudo que possa atrapalhar com que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, Pai. Que a gente possa estar com a nossa mente, Senhor, cativa a Ti, Senhor, ligada ao Seu trono, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente fala em decisões ou escolhas, em tudo na nossa vida gira em torno disso. Tudo que a gente tem que fazer, nós temos que escolher ou decidir.
Nós temos que fazer isso, até mesmo para você vir no culto aqui pela manhã, né? Você de repente acordou cedo por acordar mesmo, colocou o seu despertador, como eu costumo fazer, põe o despertador, tocou, eu fui lá, levantei, e dessa forma eu fui e decidi vir aqui, estar aqui nesta manhã, como vocês também decidiram estar aqui. Então você vê que é uma escolha de repente simples, mas necessária. Então em tudo na nossa vida a gente tem que escolher, a gente tem que decidir por qual caminho, por qual direção, por qual momento a gente deve seguir ou agir na nossa vida. Nós temos que fazer isso, todos nós fazemos isso. Porém, existem escolhas que ela traz a bênção, como também escolhas que de repente traz a maldição ou traz algo ruim para a nossa vida. E nesse texto que nós lemos aqui em Gálatas, que até a gente está estudando, né, sobre Gálatas aí na escola bíblica, mas nesse texto aqui é interessante que fala sobre a semeadura, a lei da semeadura, que muitas vezes a gente ouviu falar sobre isso, que é o que? O que nós semearmos, ali no futuro nós colheremos. Mas o futuro, irmãos, na verdade, a gente não sabe quando vai ser esse futuro, porque de repente a gente pode semear algo hoje ou nesse momento, e dentro de poucos minutos a gente pode colher algo daquilo que nós semeamos. Quando a gente lembra de decisão, né, a gente pode decidir ou escolher algo a realizar, que em poucos minutos a gente pode ter aquilo concluído, né, ou ter a colheita daquilo que nós decidimos, como também pode demorar um certo tempo, né, às vezes pode demorar dias, às vezes meses, às vezes anos, né, às vezes muito tempo, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, a Bíblia mesmo diz que aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Então, todas as nossas decisões, de uma certa forma, ela vai gerar um tipo de resultado, vai gerar algo, vai influenciar algo. Então, é importante a gente sempre analisar o que a gente vai decidir, ou qual a escolha que a gente vai seguir em tudo na nossa vida. Como eu falei aqui, pode ser uma coisa simples, como a gente ter acordado hoje de manhã. De repente você poderia ter acordado hoje de manhã e ter falado assim: não, eu não vou para a igreja, eu vou escolher ir na feira, comprar umas verduras. Eu prefiro passear, eu prefiro andar por aí, você poderia ter escolhido outras coisas, mas você decidiu estar aqui, né? E eu creio que você está feliz por estar aqui, amém? Quem está feliz por estar aqui, amém? Porque estamos no melhor lugar, irmãos, que é na presença de Deus, né? Estamos entregando as primícias do nosso dia ou da nossa semana, né? O culto pela manhã eu acho gostoso por causa disso, porque a gente vem pela manhã, a gente acorda normalmente, né? A gente acorda, toma um café, de repente vem para o culto, vem logo cedo já entregando a nossa vida ao Senhor. E eu acho que essa nossa atitude de fé, muitas vezes ela até acaba abençoando o restante dos nossos dias, amém? Porque a gente acaba entregando o nosso início, né? O nosso começo do dia. Domingo é interessante porque é o início da semana, né? A nossa semana útil, né? Começa na segunda-feira, porque a maior parte das pessoas começam a trabalhar na segunda-feira e no domingo muitas vezes não trabalha, mas o certo mesmo, a semana começa no domingo, né? Esse é o correto, né? Então começa no domingo. Então a gente entrega, você vê que interessante? A gente vem no culto pela manhã, a gente entrega a nossa vida, entrega a nossa semana, né? E eu creio que Deus se alegra com isso, e a gente tem aí uma semana abençoada, né? Um mês abençoado, né? Um dia abençoado, porque nós entregamos a premissa, nós escolhemos isso. Você escolheu aqui estar nessa manhã, amém? Alguém aqui foi obrigado a estar aqui? Não, né? Foi ali cutucado, falou: não, você tem que ir. Não é, irmãos, nós escolhemos, né? E com certeza foi uma boa escolha, né? Então, quando a gente lembra em princípio de semeadura e colheita, é interessante nós analisarmos qual está sendo a nossa escolha, a nossa decisão. Aqui onde nós lemos em Gálatas, né, o apóstolo Paulo, ele nos lembra sobre isso, né, que as nossas ações são como sementes que plantamos, né, e que iremos colher num futuro. Pode ser um futuro bem curto, quanto um futuro bem longo, né? A semeadura e a colheita, elas são os princípios, né, que a gente tem que enxergar também como princípios espirituais também. Não somente algo físico, mas também a gente tem que enxergar de uma forma espiritual, tá? Isso significa que as nossas decisões, né, que tomamos até no dia de hoje, determinarão
né, o que colheremos no nosso futuro. Então o que decidimos hoje muitas vezes muda o nosso futuro. Pode ser um futuro próximo, mas também um futuro longo. Eu peguei um outro texto aqui em Provérbios, capítulo 22, o versículo de número 8, que também nos apoia, né, um versículo de apoio aí sobre essa questão da semeadura, porque o mundo aí fora também sabe disso, irmãos. As pessoas que não são convertidas, que não são cristãos, também sabem que o que ela semear, ela vai colher. Que a decisão dela também vai trazer uma certa consequência, boa ou ruim. As pessoas aí fora também conhecem, mas a Bíblia nos adverte e nos alerta sobre isso. Provérbios capítulo 22, conseguiu achar aí, Davi? Provérbios capítulo 22, versículo 8. Vamos lá, Provérbios 22, 8. Achou? Tá lá. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Na minha tradução um pouquinho mais fácil de entender, diz: quem semeia a injustiça colhe a desgraça, o castigo da sua arrogância será completo. Quando a gente fala em semear a injustiça, nós entendemos que é semear ou tomar um tipo de uma decisão ou escolher algo que não é de Deus, que não agrada a Deus e que não é algo bom. Quando nós escolhemos ou decidimos isso, a gente vai colher uma desgraça, né? Desgraça quer dizer não ter a graça de Deus, não ter a presença de Deus fazendo parte da nossa escolha. Dá para entender isso? Então você vê o quanto é importante a gente escolher ou decidir fazer algo que está dentro dos princípios bíblicos, algo que traz de repente alegria, amor, né? Algo que traz algo de bom, porque quando fazemos isso, nós estamos dentro da graça de Deus e da presença de Deus e até da cobertura de Deus. Mas quando a gente faz algo contrário, aí realmente a gente vai colher algo de ruim, a desgraça, né? Quando escolhemos semear na carne, seguindo os nossos desejos egoístas e pecaminosos, colheremos também a destruição. Quando a gente escolhe fazer algo só para satisfazer o nosso ego, ou a nossa carne, ou de repente não olhar, porque as pessoas elas estão cada vez mais dessa forma, pensando só nelas. Ela não pensa no seu próximo, ela não pensa de repente que se ela tomar essa decisão ela pode prejudicar alguém, né? Às vezes a gente vê isso acontecendo no trabalho, na empresa, né? As pessoas para querer subir de cargo acaba prejudicando o seu colega ali, né? Do seu mesmo, da sua área, né? Eu passei muito por isso também, irmãos, né? As pessoas querendo passar por cima das outras para obter uma certa vantagem. Então você vê, são decisões que às vezes a pessoa toma e ela não pensa no futuro. Ela não pensa que de repente ela pode até conquistar algo porque ela teve esse tipo de decisão que prejudicou outra pessoa e a pessoa de repente foi mandada embora e ela conseguiu o cargo, ela acha que nossa, fiz certo. Não, irmão, pode ter certeza que no futuro ela vai colher algo que não, sabe, que não vai dar certo, algo ruim sobre a vida dela. Então é uma certa ilusão isso, né? As pessoas acham que, né, sabe, agir de uma forma errada ou fazer algo de ruim vai trazer um resultado, pode ser até algo muito curto, mas no futuro com certeza vai colher algo que não vai ser muito bom. Amém, irmãos? Então temos que tomar muito cuidado, né? O que semearmos na carne, porque tudo isso é carne, né? Todas essas decisões que vai prejudicar alguém ou vai trazer mal para alguém, é a gente satisfazer o nosso próprio ego, a nossa própria carne. Quando decidimos viver pelo Espírito, plantamos sementes que trarão a vida eterna e a bênção de Deus. Então, quando a gente decide fazer algo que é de Deus, que agrada a Deus, sabe, algo bom, que não prejudica as pessoas, né, algo nesse sentido, a gente vai trazer a bênção de Deus sobre nós, e a gente vai demonstrar que nós vivemos no Espírito, que nós temos a presença de Deus sobre nós, que temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. Você acha que o Espírito Santo é aquele que vai enganar as pessoas, irmãos? Você acha que Deus é assim? Você acha que Deus é aquele que vai, sabe, passar por cima, que vai de repente xingar as pessoas, vai querer o mal das pessoas, vai querer obter vantagem por algum momento, alguma situação?
né? Será que Deus se agrada daquele que rouba, daquele que mente, daquele que se prostitui, daquele que... Não, irmãos, isso não tem nada a ver com Deus. Então são decisões que muitas vezes as pessoas acabam tomando e ela vai trazer um resultado para a vida dela mesmo, algo ruim. Então temos que ficar alerta, amém? Quando tomamos decisões fundamentadas na nossa fé, confiando na palavra de Deus e nas suas promessas, nós também colheremos resultados que trazem vitória. Então, quando a nossa decisão está fundamentada na fé, né, na crença, né, no propósito de Deus, aí sim vai trazer a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu peguei um outro texto aqui em Números, capítulo 14. Davi, puder colocar aí. Números, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. 3 versículos aqui. Que vai nos dar aqui um exemplo de tudo isso que a gente está falando aqui. Números 14, versículo 7, versículo 7 primeiro, diz lá: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Versículo 8: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Próximo: Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temas o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Só para nós lembrarmos esse texto, esse é o momento onde Deus preparou Moisés ali para enviar os 12 espias para olhar ali a terra prometida, Canaã. E de repente foram aqueles 12. Mas daqueles 12, quando eles voltaram, somente 2 deram uma notícia diferente daqueles 10, né, que foi justamente Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb enxergou a terra prometida, algo que Deus havia prometido há muitos anos atrás, eles viram que aquela terra ia ter gigantes, né, ia ter muitas dificuldades ali para eles conquistarem. Mas eles viram também que naquela terra era uma terra onde havia uma promessa de Deus, onde havia ali, né, uma terra muito boa, muito produtiva ali, porque eles pegaram uvas gigantes ali, coisas boas ali daquela terra. E de repente eles enxergaram e eles decidiram a trazer uma resposta para o povo, uma resposta lembrando da promessa de Deus, e não olhando para as dificuldades. Porque os 10 espias, eles simplesmente olharam para os gigantes, as dificuldades, e falaram: não, aquela terra vai ser muito difícil, né? Entre aspas assim, precisamos desistir disso, não podemos conquistar essa terra, porque ela ia ser muito difícil de ser conquistada. Mas Josué e Caleb não, eles olharam e eles decidiram pela fé acreditar em Deus. Então qual está sendo a sua decisão? Acreditar em Deus ou acreditar no mundo? Acreditar nas promessas de Deus ou acreditar no que as pessoas aí fora falam, que você de repente não vai conseguir, não vai conquistar, que está tudo muito difícil, o emprego está difícil, a política está difícil, né? A condição financeira está difícil, as pessoas estão passando dificuldade. Será que nisso que nós devemos acreditar, ou será que precisamos acreditar e devemos acreditar na palavra e na promessa de Deus, irmãos? Josué e Caleb, irmãos, ele não olhou para a dificuldade, não. Eles olharam para a promessa de Deus. Então entenda que as nossas decisões, elas precisam estar firmadas nas promessas de Deus. Então devemos olhar na promessa de Deus, assim como eles fizeram. Josué e Caleb tomaram a decisão de crer na promessa de Deus. E como resultado disso, irmãos, eles foram os únicos da sua geração que entraram na terra prometida. Então eles foram os únicos, né? Saiu uma grande multidão ali, passaram ali pelo deserto e tudo mais, mas quando chegaram próximo ali para conquistar a promessa de Deus, somente Josué e Caleb conquistaram. Daquela geração, o restante tudo morreu, né? Vieram novas pessoas, novas gerações, mas o povo todo morreu. Por quê? Porque eles acreditavam, e eles creram ali, e por isso eles conquistaram. Eles decidiram ali pela fé, e isso trouxe um resultado. Então eles realmente semearam ali algo bom, decidiram algo bom, escolheram algo bom para a vida deles, e conquistaram ali, e entraram na terra prometida, né? A decisão
é importante nós escolhermos aquilo, né, que queremos para a nossa vida, mas olharmos também pela fé, e não somente pela carne, né? Eu sei que é uma luta constante, porque a Bíblia fala isso, né? A carne, ela luta constantemente contra o nosso espírito. Então a carne, ela sempre vai, sabe, querer fazer a gente retroceder, fazer a gente desacreditar, fazer a gente, sabe, olhar para as dificuldades e não olhar para a bênção de Deus. A carne faz tudo isso, irmão. Mas a gente tem que sempre buscar um fortalecimento da nossa fé e do nosso espírito. Amém? Quem está entendendo aí em nome de Jesus? Amém? Que venhamos a entender isso. Mas existe uma decisão que eu acho que é a decisão mais importante que todos nós precisamos ter. A decisão assim primária, né? ou a base, né? A decisão inicial que todas as pessoas do mundo aí fora, nós, né? Todo mundo tem que ter, que está em Lucas 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Que eu pergunto aqui para a igreja, né? Qual é a melhor decisão que precisamos tomar? A melhor de todas, qual é essa? Lucas 9, 23. Que está ali, olha. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem está falando essas palavras, irmãos? Jesus. Jesus. Então a melhor decisão, ou a primeira decisão que temos que tomar na nossa vida, é a decisão de seguir a Cristo, seguir a Jesus. Essa é a primeira decisão. Entenda só, quando a gente segue a Jesus, quando nós temos os princípios bíblicos fazendo parte da nossa vida, as outras decisões que a gente deve tomar, ou as escolhas que nós devemos tomar, ela vai estar firmada ou alicerçada na primeira decisão, que é seguir a Cristo. Dá para entender isso, irmão? Você só consegue escolher algo bom na sua vida, ou algo que agrada a Deus, se você conhece a Deus, se você tem a sua vida firmada em Deus. Porque se você não conhece a Deus, se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não tem fé em Deus, se você não acredita em Deus, qual vai ser a motivação das suas decisões, ou o conhecimento das suas decisões? Das coisas do mundo aí fora. Aquilo que a Bíblia mesmo diz, né, que a gente reage à medida do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio das coisas de Deus, a gente vai decidir ou vai escolher fazer as coisas que é de Deus. Mas se o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida estiver cheia das coisas que é do mundo aí fora, que o mundo, né, nos contamina aí fora, a gente vai agir conforme o mundo. E o mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno, irmãos. O mundo em si, as orientações do mundo são orientações do maligno, não é de Deus. Então, se o nosso coração e a nossa vida estiver firmado nisso, nas coisas do mundo, né, as nossas decisões e escolhas serão mundanas, não vai agradar a Deus. Dá para entender isso? Então por isso que a base, o alicerce de todo cristão, de todas as pessoas, para decidir ou escolher coisas que agradam a Deus, tem que, em primeiro lugar, ter Cristo na sua vida, decidir fazer isso que nós lemos aqui, que é realmente, né, negar-se a si mesmo, né, tomar a cruz, né? Ou seja, seguir a Jesus de verdade, acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. É difícil, mas nós temos que fazer isso diariamente. Diariamente a gente tem que matar a nossa carne, diariamente a gente tem que orar, pedindo para Deus nos ajudar, nos fortalecer, que a gente possa andar no Espírito, que a gente possa decidir, né, realizar as coisas, sabe, de uma forma que agrada a Deus, matar a nossa carne mesmo, irmãos, todos os dias. É difícil, mas nós temos que lutar por isso, amém? Seguir a Jesus. Então essa é a primeira decisão, seguir a Cristo. Seguir a Cristo é uma decisão que precisa ser reafirmada todos os dias. É uma escolha que afeta a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Desde os nossos relacionamentos, até os nossos valores e a nossa visão até como o mundo aí fora.
A decisão de seguir a Cristo nos leva a uma vida abundante, além da salvação e da vida eterna, como nós aprendemos aqui. A pessoa ela só tem direito à salvação, à vida eterna, quando ela crê em Jesus Cristo pela fé, como nós aprendemos aqui, né? Pela graça, né? Um favor que não merecemos. Então, ela só obtém a salvação através disso. Então, nós precisamos todos os dias, irmãos, pedir para que o Espírito Santo nos ajude. Eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, que em alguns casos a nossa oração ela tem que ser direcionada ao Espírito Santo. Não devemos simplesmente orar de uma forma universal, mas a nossa oração ela pode ser direcionada. Se a gente enxerga uma dificuldade, de repente se fala assim, poxa, mas está difícil eu tomar essa decisão, escolher isso para a minha vida, ore especificamente, fala, Espírito Santo me ajuda, abre minha mente, me direciona, me dê a instrução necessária, sabe, me ajuda, fica aqui do meu lado. Será que você já orou dessa forma, pedindo ao Espírito Santo, vem aqui do meu lado, fica juntinho comigo, me ajuda, olha, eu preciso ir por esse caminho, olha, eu preciso, sabe, eu tenho que resolver algo aqui na minha vida, o que eu faço, Espírito Santo? Será que você já orou dessa forma? Faça dessa forma, porque se você fizer dessa forma, pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar com você, vai ministrar no seu coração, porque você está abrindo, você está dando a liberdade. Deus ele é muito educado, o Espírito Santo é muito educado. Se a gente não der a liberdade, ele não vai entrar, irmão. Se a gente ficar fechado, se a gente ficar com birra com Deus, porque tem gente que tem birra até de Deus, irmão. Não, eu não vou fazer porque eu quero desse jeito, tem que ser desse jeito, né? Vai ser dessa forma, e a gente fica com essa birra, com essa luta, sabe? Com Deus, e as coisas não acontecem, irmãos. A gente, sabe, bloqueia o próprio agir de Deus na nossa vida, nós mesmos bloqueamos o agir de Deus, né? Isso acontece muito, então é difícil nós decidimos seguir a Cristo. Às vezes é difícil mesmo, porque o mundo aí fora impõe muitas coisas contrárias, mas que a gente possa lutar todos os dias, amém? Então as nossas decisões elas influenciam diretamente os resultados que vivemos. A Bíblia nos ensina que colhemos o que plantamos, como nós aprendemos, né? E que as escolhas que fazemos hoje terão impacto, né, no nosso amanhã, tanto na nossa vida física, mas também na nossa vida espiritual, porque a gente esquece disso também, né? Tanto no físico quanto no espírito, na parte espiritual, o que semearmos nós também colheremos. Se tomarmos decisões baseadas na carne, colheremos a destruição. Então tome muito cuidado na sua decisão, né, se for baseada na carne. Mas se vivemos segundo o Espírito, colheremos a vida eterna, colheremos uma vida abundante, colheremos as promessas de Deus, né? Na Bíblia, irmão, se você não sabe, mas existe mais de 8.000 promessas, né? De repente você não consegue nem enxergar e nem contar tudo isso na Bíblia. Existe mais de 8.000 promessas preparadas para nós. Então a gente tem como receber essas promessas conforme a vontade e o querer de Deus, sim, mas temos que estar alinhados segundo a vontade e o querer de Deus também. Que possamos tomar decisões sábias, né, que honrem a Deus e que nos levem a colher os frutos de justiça, de paz, de vida eterna. Então todas as suas escolhas e decisões, sempre pare e pense, poxa, será que eu estou agradando a Deus? Será que essa decisão é uma decisão que vai me edificar, vai fazer eu crescer, vai fortalecer a minha fé? Ou será que é uma decisão que é meio duvidosa, né? Uma decisão que de repente, será que, né? Não sei se vai dar muito certo, se não vai dar certo. Então analise antes de decidir algo. Que as nossas escolhas diárias reflitam a nossa fé em Cristo e o desejo de agradar ao Senhor em tudo, irmãos, que a gente for fazer. E a gente tem que entender se vai realmente agradar ao Senhor, sim ou não. Amém? Então é isso que eu creio que Deus tem a ministrar aí as nossas vidas nessa manhã. Se coloque de pé mais uma vez. Amém? As nossas decisões influenciam os nossos resultados. Parece uma frase meio daqueles coaching, né? Mas não é não, irmãos. Isso é Bíblia, né? A Bíblia mesmo diz, né? Longe dessa questão de coach dentro da igreja, porque realmente eu não concordo com isso, né? A gente tem que pregar a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia fala sobre
semeadura, fala sobre colheita, e é nisso que a gente tem que estar firmado, amém? Eu quero orar mais uma vez junto com você, junto com a igreja nesta manhã. Se de repente existe aí alguma escolha ou algo que você tem que decidir, né, na sua própria vida pessoal, familiar, financeira, né, ou sei lá, no seu trabalho, o que seja, que você apresentasse ao Senhor nesse momento, amém? Coloque aí diante do Senhor, fale com Deus, né? Ore, né? A oração é a gente falar com Deus de uma forma espontânea. A oração não é repetição de palavras, irmãos, como a gente sabe que tem outras religiões que, né, que ficam ali repetindo, não é isso, porque a Bíblia não nos ensina que é isso. A oração é a gente conversar, falar com Deus de forma espontânea, abrir o nosso coração, de uma forma educada, né, de uma forma assim que, sabe, com um certo temor, né, uma reverência ao Senhor. Então, que nessa manhã você ore, né, ao Senhor. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos nos colocar em oração nessa manhã, Pai. Estamos aqui, Senhor, abrindo nosso coração a Ti, Deus. Sabemos o quanto é difícil, Pai, nós realmente negarmos a nós mesmos, Pai. O quanto é difícil, Senhor, nós muitas vezes não agirmos conforme a nossa carne, o nosso desejo como carne, como ser humano, Pai. Mas em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa realmente fortalecer a nossa fé, Pai. Nós queremos, Senhor, ó Pai, decidir, Senhor, ó Pai, ou escolher, Senhor, ó Pai, coisas a realizar na nossa vida, que venha realmente Te agradar, que venhamos a enxergar, Senhor, mais além, Senhor, enxergar realmente o futuro, enxergar, Senhor, ó Pai, a colheita, Senhor, que venhamos a realizar através, Senhor, da nossa semeadura, Pai. Nos ajuda, Pai. Senhor, nós Te pedimos neste momento que o Espírito Santo, Pai, como diz a Sua palavra, que é o nosso consolador, que é o nosso guia, que é o nosso intercessor, que é o nosso ajudador, Pai. Deus, que nesta manhã nós queremos, Pai, orar a Ti, Pai. Orar, Senhor, ó Pai, ao Espírito Santo e Te pedir, Espírito Santo, nos ajuda, nos guia, nos ajuda a tomarmos as decisões que agradam a Ti, Senhor, as escolhas que agradam a Ti, Senhor. Tira de nós, Senhor, ó Pai, todas as escolhas mundanas, pensamentos mundanos, Pai, pensamentos, Pai, até mesmo, Senhor, de realmente querer fazer o mal às outras pessoas. Tira de nós tudo isso, Pai, porque nós queremos ter a nossa vida firmada em Ti, Senhor. Sabemos sim que somos pecadores, que somos falhos, Senhor, que às vezes agimos com impulso, Senhor, que às vezes tomamos decisões, Senhor, ó Pai, precipitadas. Sabemos de tudo isso, Senhor, mas nós também acreditamos que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, Pai. Por isso nós Te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a tomarmos decisões que agradam a Ti, agrada ao Senhor, agrada a Deus, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai, e queremos em primeiro lugar seguir a Ti, Senhor, seguir a Cristo, Pai, crendo, Pai, que o Senhor é o nosso único Senhor, Pai, que o Senhor realmente é o nosso Salvador, que o Senhor é aquele que entregou a vida do Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós, Pai, para que venhamos a ter a vida eterna, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, nos ajuda, nos fortalece, nos guia, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Amém.